Galera, parece que a imprensa gostou da seleção brasileira, como a seleção brasileira jogou contra a seleção do Paraguai, né? A seleção consegue um resultado interessante, 4-1. A seleção brasileira mostrando aí que se recuperou, né, e virou a chave, né? Depois daquele jogo lá 0-0, houve muitas críticas. E lembrando, né? A galera aí da seleção brasileira não costuma aceitar crítica. Um deles também foi o Danilo. O Danilo não digeriu muito bem as críticas. Na minha opinião, é um jogador que não deveria nem estar na seleção. Hoje, na minha opinião, não tem futebol para estar na seleção. O lado que ele joga, o lado se torna muito frágil quando ele está jogando. Então, assim, não sei por que se irritou tanto, né, com o torcedor tá criticando. Então, um cara desse não pode nem jogar no futebol brasileiro, porque se ele jogar aqui um time de futebol brasileiro e jogar esse futebolzinho, provavelmente ele não dura muito tempo. Mas hoje foi muito bom ver esse resultado da seleção. A seleção precisava de um resultado expressivo para poder levantar a moral, né? E o Dorival, até o momento, não tem nenhuma derrota à frente da seleção brasileira, 3 vitórias e 3 empates. Então, a seleção brasileira só precisa da vitória no próximo jogo para poder assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. E vamos acompanhar a imprensa falando tudo sobre a seleção brasileira. Vou deixar o link na descrição, galera. Crédito, direitos autorais, ESPN do Grupo Disney. Mas aí falta até um conhecimento além do futebol, né? Não importa como você joga, né? Se defender num campo menor é obviamente mais fácil. Isso é uma obviedade. Isso não tem discussão. Para linha de 5 muito, para linha de 3 na frente, vira quase uma linha de 4 entre Isso não é necessariamente uma questão futebolística. Mas voltando ao que os jogadores disseram, não é desculpa, é um ingrediente do jogo e precisa ser comentado. Claro. Na verdade, não deveria ser assim, né? Não, esses campos eles deveriam ser do tamanho que serão na Copa, mas na Copa do Mundo. E isso, eu imagino, quando o Pedro diz, eles não gostam muito de ouvir, está falando dos jogadores, por quê? O comentário foi, mas o campo pequeno a Argentina ganhou, no campo pequeno o Uruguai ganhou, no campo pequeno a Colômbia ganhou. Ora, são 3 equipes que no processo de montagem de times estão em estágios à frente da seleção brasileira. E eu não estou falando que a Colômbia é melhor que o Brasil. Eu estou dizendo que a montagem da seleção colombiana está adiantada em relação à montagem da seleção brasileira. O Dorival tem esses... Hoje foi o 6º jogo dele. 6 atuações. 6 atuações. Ainda não perdeu, né? Jogou mal, mas não perdeu. É desagradável o que aconteceu contra a Costa Rica. Mas não é um indício da seleção brasileira como time e nem desses jogadores, muitos deles bastante jovens, como futebolistas. E hoje eu acho que o jogo começa... Foi bem observado pelo Pedro. A primeira bola que o Vinícius tenta, ele ganha um escanteio ou um lateral e ele já pede a torcida. É um pouco de jogadores que também se sentiam pressionados e hoje conseguiram deixar isso para trás. Aliás, o Vini tenta 13 dribles no primeiro tempo e acerta 7, mais da metade. Quer dizer, ele conseguiu muitas vezes gerar... 17 a total no jogo, Léo. No jogo anterior contra a Costa Rica, ele tentou 5 dribles, não conseguiu ter nenhum. Exato. Então, olha a diferença. Da TSPN e Matheus Carreira. É notável isso. E a questão da relação com a torcida, assim, a relação torcida-seleção, ela sempre foi 880, como é muitas vezes a análise dos críticos. E é sempre alguma coisa no meio do caminho. Quer dizer, o Brasil não era, na primeira rodada, a pior seleção que existe, não é nem está pronta e nem é a melhor seleção que existe hoje. Claro. O professor Calçade disse na primeira intervenção dele, o Brasil ainda pode e deve melhorar, né? Se você acha que no final do 6º jogo o Brasil já está pronto, aí você realmente não conhece nada sobre o que é o processo de montagem de uma equipe de futebol. E aí, o que eu acho que o jogador não gosta de ouvir, porque é mentira, é que o jogador não liga para a seleção, que ele não se interessa, que ele não dá o sangue, que se o Brasil está há mais de 20 anos sem ganhar a Copa do Mundo é porque tanto faz como tanto fez. Então, eu não interpreto mal a comemoração do Bruno Guimarães ali. Ele fala um palavrão com C, depois ele fala aqui é Brasil e um palavrão com P. E fazendo gestos também na direção da torcida. Eu não vejo isso como um xingamento e não vejo nada. Eu acho que é um jogador que quer mostrar ali que tá sentindo o jogo, pô. Que você acha que ele não quer ganhar? Que E ele esse não desde quer, a Copa do Mundo. Que ele não quer o lugar dele? Então, assim, eu particularmente, eu vi muita gente fazer outro tipo de interpretação, mas eu não faço nenhuma interpretação negativa. Acho que os jogadores querem, em primeiro lugar, ter sucesso e vencer com a seleção brasileira. Acho que tudo bem extravasar, não tem problema nenhum. Acho que o P estava chamando aí, né, Pedro?
Não, na verdade, sinal restabelecido aqui, eu estava só concordando com a visão do Léo, porque é isso. Infelizmente, o debate ele fica muito comprometido, porque se você não chega aqui depois do Linha da Estreia e fala que está tudo errado, é porque você passa pano. Se você não chega aqui hoje e diz que está tudo certo, é porque você é muito crítico. E há uma dificuldade tremenda. A relação seleção, torcida, opinião pública, ela é tensa há muito tempo. Se você não ganha essa Copa América de hoje, atual que se disputa aqui nos Estados Unidos, não vale de nada. Se você perde, já é hora de trocar. O Diniz ele começa a balançar no cargo, sem nenhuma convicção óbvia da CBF sobre o que queria. O Diniz ele começa a balançar no cargo porque ele perdeu para a Argentina. A verdade é essa. Não é porque não teria tempo, porque o Ancelotti não viria, porque o trabalho dele não. Ele começa a balançar no cargo porque ele perdeu para a Argentina. Se o Brasil passa em segundo aqui, não ganha da Colômbia, é uma pressão. Se passa em segundo, não ganha do Uruguai, é outra pressão. Se ganha da Colômbia e ganha do Uruguai, já é, sabe, uma discussão para saber se tem potencial para acabar com a Argentina do Messi e do Scaloni e partir rumo ao título nos Estados Unidos. Então, há uma dificuldade muito grande, e ainda bem que não é o nosso caso aqui, de se estabelecer um meio do caminho ali, porque não tem uma paixão da torcida. Então, é aquilo, eu olho para a seleção à distância. Se ela ganhar, eu gosto. Se ela não ganhar, eu posso criticar tranquilamente, porque não é meu time. Então, é isso. Tem coisas interessantes do primeiro jogo? Sim. E tem problemas no jogo de hoje. E falar não é problema. Enumerar não é problema. A gente está aqui falando da associação por dentro, do Lucas Paquetá, do Bruno Guimarães, de uma série de coisas. É legítimo o desabafo do jogador, mas é necessário também quem está lá comandando o ambiente distensionar, tirar um pouco, trazer um pouco mais para a realidade, que não se pode tratar o jogo contra o Paraguai como definitivo para os rumos da seleção até 2026. Ganhou, ótimo. Poderia não ter sofrido, poderia conceder menos chances, mas é papel da comissão e de quem comanda o ambiente também tirar um pouco dessa tensão. E acho que esse jogo aqui, repito, vai cumprir um pouco dessa função, porque a próxima partida a gente não precisa falar, vai ser a mais difícil até aqui. O Calçado, você falou agora há pouco sobre assim, o Dorival, ele não pode ficar mexendo muito também. Ele tem que, né, no treino, ele tem que olhar bem o que ele tem de condições ali para situações de jogo, mas não dá para ficar mexendo muito. Eu gostaria. Tem um norte, sim, mas assim, eu preciso entender que ele vai criar uma salada. Não dá. Se ele não tiver uma intervenção rápida, em 6 partidas, esse período que ele está agora com a seleção antes da Copa do Mundo, é o maior período que ele vai ter com um time, com a seleção brasileira. Depois é data FIFA e jogo valendo pelas eliminatórias. Mas você acha que para a Copa América ele tem um norte? Ele já tem um norte ali? Ele tem um norte desde que ele assumiu. Com problemas de convocação e jogos difíceis, contra a Inglaterra e contra a Espanha, onde ele foi muito bem quando você observa as dificuldades que ele teve. Aí ele veio com uma seleção do jeito que ele gostaria, mais próxima, e teve problema nos amistosos. Ele está tentando desenvolver uma equipe para sair com essa equipe da Copa América o mais organizada possível, mais longe possível que puder ir na Copa América, se possível, o melhor seria ir à final, para que este time retorne na data FIFA e possa começar a vencer os seus adversários na América do Sul para ir para o Mundial. O Brasil vai ao Mundial? Vai, com tantas vagas vai, mas está numa situação vexatória. Né? Então, precisa ir em primeiro? A Argentina não foi e foi campeã do mundo. Precisa jogar bem. Precisa ter um jogo que tenha... Precisa estar bem lá, né? Isso. Na hora do Mundial. Velocidade. Um jogo que tenha velocidade que os jogadores têm. Ele tem jogadores agudos. Então ele tem que ter um time que possa controlar a partida e as situações no momento que os adversários estão muito fechados e também se aproveitar quando os adversários sobem para atacar o Brasil. O que você não pode ter só aí vem a geração. O treinador faz escolhas e é a melhor situação da carreira dele, porque ele não precisa convencer dirigente a contratar este ou aquele. Ele vai e escolhe, né, num dos maiores supermercados de jogador que tem no futebol mundial, que é o Brasil. Mas tem menos tempo para preparar. Menos tempo para preparar. Mas ele tem que escolher um time que possa jogar de formas diferentes, e é o que ele está tentando fazer. Com o adversário muito trancado, com os adversários mais abertos, e desenvolver essa equipe. O que não dá é para cada jogo um time diferente para testar formatos. E quando eu falo diferente, são situações táticas. Só um segundo, Pedro. E não o Savinho
pelo Rafinha. Savinho pelo Rafinha é uma troca de características, sem mexer muito na ideia. Seria mexer na ideia o seguinte, ter um quarteto, só 2 no meio de campo, e não 3, Pedro. Pedro, só um segundinho, que o Birner tinha me pedido a palavra aqui, ele quer fazer um complemento aqui. Só um segundinho, já vou passar a bola para você. Ele tem um norte tão bem definido, seja certo ou não, eu acho que é uma possibilidade inteligente, dentre as várias que ele tem com esses jogadores, que ele entra com 2 volantes contra a Costa Rica e ele mantém a mesma ideia de jogo que ele manteve hoje. Ele, inclusive, quando ele muda os jogadores, ele muda um pouco as características dos atletas, mas ele não abre mão da ideia. Esse 4-2-3-1 com 2 volantes, Paquetá ou André jogando por dentro, os jogadores de lado de campo com mais velocidade e capacidade de recomposição, recompondo quando é possível só com 2 linhas de 4, deixando 2 jogadores na frente, 2 jogadores mais rápidos na frente, que tanto puxam contra-ataque quanto são goleadores, que podem ser, por exemplo, o Rodrigo e o Vini Júnior, que estão acostumados a jogar assim no Real Madrid. Ele teve, basicamente, com algumas mudanças de jogadores e um pouco de características, as mesmas ideias no jogo contra uma seleção inofensiva, que era a Costa Rica, como teve hoje também. E dentro dessa ideia, ele vai modificar, tornando o meio-campo às vezes mais robusto, às vezes colocando um jogador de lado de campo na frente que marca mais, de repente, quando pegar uma Argentina ou um Uruguai, se ele achar necessário. Quem lembra do Dorival, no último trabalho dele com o São Paulo, ele jogou para cima do Flamengo no Rio de Janeiro, na Copa do Brasil. Se ele fez isso com um time menos técnico que o time técnico que ele enfrentou na Copa do Brasil, ele não vai tirar o pé do acelerador na seleção brasileira. Agora é o que o Calçade disse. O time tem que saber jogar com a bola, ter as associações, tem que se adaptar às características dos jogadores e também tem um sistema de marcação forte que é possível porque o Brasil tem muita força de contra-ataque para entender circunstâncias do jogo, com um time bem treinado, para o treinador ter a leitura e na hora. Agora, meia pressão, né? Agora marcamos meio de campo, agora marcamos um pouco mais avançados. Para com isso ir levando a seleção até a Copa do Mundo. É uma construção, é lenta, é tortuosa, tem altos e baixos, não adianta querer acelerar. As coisas não vão acontecer na velocidade que as pessoas desejam. Foi mais ou menos o que o Dorival falou na coletiva também. Vai, Pedro! Não, o Calçade, eu chamei a palavra, o Calçade acabou complementando exatamente qual que eu acho importante. E não é porque ele troca o Rafinha pelo Savinho que você está falando que está mudando a ideia. Ali não tem muita mudança. Ali é uma troca de posição levemente característica. Um pouco mais Arana por Wendel, porque o Arana com o Vini, nas palavras do Dorival ontem, em entrevista coletiva, acabou não funcionando essa combinação. Chocava. Ele queria dar campo ao Vini, então se o Arana passasse, não estaria dando campo ao Vini. Então traz o Wendel, que para mim foi muito bem nisso, nesse sentido. Quando ele traz por dentro, arrasta para tentar construir por dentro, passar por dentro, ele abre campo para o Vinícius, como a seleção queria. A Arana ficar para abrir campo não funcionou. O Wendel passar por dentro para dar campo para o Vinícius funcionou. Foi o ajuste que ele fez. Então é para também não confundir quando a gente fala, mas Dorival mudou. Venceu porque mudou. Não, Dorival não venceu porque mudou. Venceu, inclusive, porque apostou, manteve a característica do foi março, do que tentou nos amistosos, do que tenta agora. Hoje, o encaixe aconteceu. Acho que foi o Birne que trazia, no início do programa, até a observação que a gente fez do treino aqui. Sim, ontem e anteontem, as 2 únicas atividades aqui em Las Vegas antes do jogo, muito foco no ataque. O primeiro, uma movimentação leve, porque tinha 48 horas do jogo contra a Costa Rica, e ontem uma movimentação só de ataque, que é quando ele testa, a gente até traz a informação, o Wendel com o Savinho no time, pega muito isso. Ele sabia da associação, ainda que ele batesse muito na tecla, defendeu o grupo, estava tudo muito bem, ele sabia que ele precisava melhorar o jogo com bola. E aí sim, dentro de uma ideia que ele tem, mantém por ali o João e o Bruno, muita gente apostando, tem que sair o João, tem que entrar recuar o Paquetá, ter mais um meia, outra vez puxar o Hendrick, recuar o Rodrigo, botar o Hendrick de referência. A ideia ele não mudou. Ele trocou uma peça ou outra ali por característica e muito mais o Wendel por característica também da Arana. Então, o Calçade estava falando, acabei puxando aqui, a gente fica nessa interação, mas era para explicar isso. O Dorival, para mim, também não mudou a característica da seleção. Não vejo ele fazendo uma salada, mas ele também sabia que ele precisava responder rápido, porque ainda que a gente debata sempre aqui, defenda muito o trabalho a longo prazo, o torneio é curto. A Arana fala isso em coletivo, né? O torneio é curto. Talvez não dá para manter tanta ideia, tanta convicção, sabendo que precisa de resultado. Só um detalhezinho. Diga. Quando as pessoas falam assim que o André ouviu isso, ainda bem que eu não ouvi. Desculpa você ter ouvido. Eu lamento. Quando o Brasil, o campo perdeu 740 metros. Quadrados. Quadrados. É mais que uma grande área. É uma grande área e mais 74 metros. Então, tira uma grande área, porque a grande área te dá a dimensão de espaço.
Perder 5 para cá, 5 para lá, e aqui no corredor 4 de cada lado, isso aí não é nada. Tudo bem, diminua, tire a dimensão da grande área do jogo, mais 74 metros. A grande área ela é menor do que o espaço que foi retirado do jogo. Então aí você fala, peraí, aí é muita coisa. Isso faz diferença. Né? Lamento, desculpa, seu ouvido... A gente está com a tela da classificação do grupo só para a gente fazer a projeção aqui. Vamos bem na sequência, só o tamanho, uma coisa tão óbvia, né? Tão óbvia, mas enfim. Colômbia 6 pontos, venceu a Costa Rica por 3-0, saldo de 4 pontos, joga pelo empate com o Brasil para ser primeira do grupo. O Brasil com a vitória foi a 4 pontos, saldo de 3. A Costa Rica tem 1 ponto, saldo de -3. Paraguai, zerado, está eliminado. E aí a boa notícia. Atenção, torcedor do Palmeiras, Gustavo Gomes volta mais cedo. Atenção, torcedor do Grêmio, Vidia Sante volta mais cedo. Atenção, torcedor do Corinthians, o Romero volta mais cedo. Atenção, torcedor do São Paulo, o Bobadilha volta mais cedo. E o Gustavo Gomes volta, deve jogar a última O Gustavo partida. Gomes volta inteiraço. Mas ele volta assim, descansadão. Nem viu, foi Abel? aproveitado, Não né? sei se isso vai ser bom ou não. O cara É chegar e jogar. Ele comeu, Chegar e bebeu e treinou nesse calorzinho. Por que a gente está falando que a classificação do Brasil já está praticamente definida? Porque você viu ali o saldo. A Costa Rica vai enfrentar o Paraguai. Eu imagino que o Paraguai vai Chuva de gols. chuva de gols da Costa Rica para cima do Paraguai. E o Brasil precisa ser goleado pela Colômbia. A Costa Rica não marcou um gol ainda. É 4-0 de um lado, 3-0 do Costa outro. Rica, Colômbia e Brasil. Não vai acontecer. Tem Terça-feira tem linha de tudo para passe. ser um jogaço. Tem Ah, tudo vai para ser ser um bom jogaço. Porque a Colômbia está vindo com uma história legal. É isso aí, já seguimos aí na perspectiva. Tem Vai um lá. confronto bem bacana de um time que está se desenvolvendo, do outro que vem com um período de invencibilidade. Também tem resultados importantes. A Espanha jogou com Brasil e Colômbia. Fez um time contra a Colômbia, perdeu o jogo. Sim. E fez outro time contra o Brasil. Com a arbitragem ajudou um pouquinho. A Espanha deu o jeitinho dela, mas foi outro jogo com o time titular, que é muito melhor. Então, assim, Brasil e Colômbia é um jogo muito bacana, de uma equipe que está melhorando, vai ganhar confiança. Assim, a gente não pode esquecer de onde o Dorival pegou a seleção. A seleção estava sem nenhuma confiança. Sim. Com os jogadores passando em zona mista e falando que... Sem sistema de jogo, sem nada. Que não conseguiam aprender aquilo que é a proposta. A própria Colômbia se aproveitou disso e venceu o Brasil nas Exatamente. eliminatórias. Então, a gente vai ver um outro Brasil, sim, que está sendo construído, leva tempo, mas os jogos são importantes. Por isso, quanto mais longe puder ir na Copa América, melhor para desenvolver a equipe, porque é um período longo que ele tem os jogadores. Acredito que dificilmente, e ele não está errado, ele vai mudar a base do time para os jogos pós-Copa América. Acho difícil, porque senão ele vai perder tudo que ele fez. Agora, ele também não pode ficar desatento ao que está acontecendo no futebol brasileiro. Mas contra a Colômbia, por exemplo, ele não tem nem que mudar a formação, provavelmente, Não, depois de não, hoje. Eu perguntar isso para vocês. Contra a Colômbia é um jogo de cobertor curto para os dois lados. E aí isso é interessante, né? Será que a Colômbia vai ter a mesma postura que teve nesses dois jogos? Eu acho que ele volta contra com o o Brasil? Rafinha. A exigência Vai fechar técnica mais é pelo lado? maior. A possibilidade de espaço para jogar e oportunidade também é maior. Por exemplo, será que a Colômbia não vai querer reforçar um Calçade pouco nessa mais o aí. meio-campo, né? Porque a Colômbia hoje jogou com Arias, Rames Rodrigues, com Luiz Dias e com o Córdoba centroavante, né? Contra a Costa Rica. Até porque o jogo do Brasil com a Costa Rica mostrou que ter um homem enfiado ali entre os zagueiros funcionaria e funcionou muito bem para a Colômbia. Talvez para o Brasil funcione de outro jeito. Não dá para brincar com a escalação, Colômbia, porque você vai começar a olhar para que chave você vai... Acho que a Colômbia também vai querer evitar o também Uruguai vai querer. agora, né? Não dá para... Eu vou poupar o time. Calma aí. Claro que com o empate a Colômbia é a primeira do grupo. O Brasil tem que vencer o jogo. Mas eu acho que ele volta com o Rafinha, porque o Savinho, eu estou tentando imaginar o que está pensando o Dorival. O Savinho com a ideia de um jogo mais curto, com um cara que consegue manejar melhor a bola no espaço, com muita marcação. Contra a Colômbia vai sair para jogar contra o Brasil. A Colômbia não vai ficar lá no fundo. A Colômbia também tem a sua... É uma questão de imposição. Vai enfrentar o Brasil, vai subir, vai jogar. O Brasil aí ganha com Vinícius e pelo lado direito, sem o Savinho, com o Rafinha, mais profundidade, velocidade. E isso
é o que o jogo vai oferecer também. E tem um detalhe, né? O Pedro chamou lá. É um jogo de muita rivalidade. Claro que não como o Brasil e Uruguai, não como o Brasil e Argentina, é evidente que não. Mas nos últimos anos houve vários momentos de brutalidade no jogo, de parte a parte. Sim. Voltando até Neymar na Copa de 2014, em que ele foi atingido por trás num lance que é muito violento, bruto. Mas a seleção brasileira fez rodízio de falta, especialmente no primeiro tempo, e elevou a temperatura do jogo. Isso nunca pode deixar de ser comentado. Copa América do Chile, o Neymar foi expulso no túnel depois do jogo, depois de apanhar muito e o árbitro não fazer nada, num time que não conseguia jogar e via o Neymar como o salvador da pátria, ao invés de utilizá-lo como um jogador decisivo, que ele tem potencial para ser. Então, há muito entrevero nos Brasil e Colômbia recentes, e eu acho que na terça às 10, né? Na terça-feira vai acontecer. E por mais que diga o contrário, ganhar do Brasil é muito especial para qualquer seleção. Continua sendo independente. Galera, isso aí, vitória da seleção brasileira, né? A imprensa tem razão, a seleção brasileira ainda precisa melhorar bastante ainda, mas hoje foi um passo importantíssimo, né? O Brasil precisava vencer, porque uma derrota ou empate colocaria a seleção brasileira quase fora da fase aí de oitavas, de quarta de finais, né, da Copa América, né? E, na minha opinião, essa seleção, mesmo não sendo a seleção mais forte dos últimos anos aí, é uma seleção que tem muita chance, sim, de chegar numa final. Assim, vencer eu não sei, eu acho um pouco difícil, mas se a seleção brasileira encaixar Vinícius Júnior, Paquetá, esse garotado aí, o Savinho jogando pela direita, e até o próprio Dorival dando um pouco mais de rodagem ao Endrick, eu acredito que a seleção brasileira pode render muito mais. Mas o Dorival também está com um sistema que ele entende que o Rodrigo tem que ser referência. Na minha opinião, não tem que ser. Na minha opinião, ele poderia aproveitar melhor o Rodrigo e dar uma oportunidade de jogador de área, que é o Endrick. Na minha opinião, o Endrick seria uma boa opção. O garoto está pedindo passagem. Mas, assim, é a cabeça do Dorival. O Dorival não quer queimar etapas na seleção. Ele também quer fazer jogo seguro, né? Ele não quer perder jogos, porque ele sabe que ele perdeu 1 ou 2 jogos, pode aí culminar até a demissão dele na seleção brasileira. Então, ele quer fazer jogos mais seguros, né? O Dorival é um técnico que, se tiver que arriscar, ele arrisca. Todo mundo sabe, contra o São Paulo, contra o Flamengo, né? Ele no São Paulo, ele foi para cima do Flamengo, mesmo o Flamengo muito superior. Então, com a seleção brasileira, pode apostar, ele vai para cima da seleção da Colômbia na próxima terça-feira, pela terceira rodada da Copa América. Agora a seleção brasileira precisa fazer um bom resultado para poder passar na primeira colocação do grupo, galera. Será que a seleção brasileira passa em primeiro? Deixa nos comentários a opinião de vocês. Não esqueça também de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho das notificações.